Olá, bem-vindos a mais um podcast Criando Laços, um podcast da SAF, da PIPR. E hoje temos o prazer de estar aqui com Prisca Mendonça. Olá, obrigada pelo convite. Muito bem-vinda, estamos muito honrados. Vamos passar um fim de semana com ela. Sim, animada. E hoje a gente vai trazer como tema pensamentos transformados, emoções redimidas. Sim. O que uma mulher cristã, por que uma mulher cristã precisa de teologia? Muito bom. Então, Eu amo esse tema. É a tua cara. É minha cara, com certeza, com certeza. Prisca, ela é autora de livros. Ela também tem o perfil Teologia para Mulheres, o TPM, que é uma bênção. Ela vai falar um pouquinho sobre isso. Um dos livros, ela tem o livro de Efésios, tem o livro Nossos Heróis, que é infantil. E esse aí, Mulheres que Caminham Juntas. E a gente trouxe Mulheres que Caminham Juntas, porque esse vai ser o livro que a nossa SAF vai adotar para o ano de 2025. 26, isso. Então, as sócias já vão comprando aí, que vai ser esse nosso livro. Com certeza. A gente escuta muitas vezes que fé é sentimento, né? E basta sentir. Mas, na verdade, o Evangelho chama a mulher para pensar. Com certeza. Né? Para refletir, discernir. Então, o que a gente quer falar aqui hoje é que quando a mente é transformada pela palavra, as emoções também são redimidas. Com certeza. E é sobre isso que vamos conversar um pouquinho hoje. Nós dividimos em 3 blocos. Então, a gente vai tentar correr nesses 3 blocos. A primeira a gente fala sobre a importância da mulher aprender teologia, depois a gente fala sobre o Ministério de Mulheres e Formação, e depois a gente termina com pensamentos transformados, emoções redimidas. Perfeito. Vamos ver se a gente consegue... Vamos conseguir. Conversar, Márcia. Para começar, a gente queria que tu falasse um pouquinho o que foi que motivou a criação do TPM, de Teologia para legal. Mulheres. Sim. Fala um pouquinho dele. Bom, o TPM nasceu em 2015. Esse ano, inclusive, completou 10 anos. Eu estava no seminário. E eu fui para o seminário porque, bom, sou filha de pastor, né? Cresci num lar cristão. Só que eu tinha dúvidas, né? Ali no início da minha juventude. Eu falava assim, poxa, será que eu sou crente? Porque realmente eu tive um encontro com o Senhor, entendi a palavra... Ou porque eu me acostumei, né? Tipo aquela coisa do filho de crente, crentinho é, né? E eu tinha muitas dúvidas. E aí eu fui pro seminário, falei, eu quero entender os fundamentos da fé a partir do meu contato pessoal, sem influência de pai, mãe, de igreja local. E aí eu comecei a estudar. E quando eu comecei a estudar, assim, eu falo que Deus pegou a minha casinha, que estava construída sobre a areia, né? Demoliu tudo. E aí começou a construir sobre a rocha. E eu percebi como o fundamento da fé, ele é essencial, né? E geralmente no seminário a gente tem muitas mulheres estudando. E eu pensava assim, poxa, a gente vive uma fé tão emocional, né? Nós, mulheres... E ali eu percebi como aqueles fundamentos faziam sentido e me ajudavam a ter uma constância e uma segurança em Deus. Porque até então era aquela coisa de, nossa, hoje eu sinto Deus, ai, Deus me ama. Ai, não tô sentindo uma frieza. Ai, então Deus não me ama. Sabe, assim, como se o meu relacionamento com Deus, ele dependesse das minhas emoções. Do sentir, exatamente, né? do sentir. É. E eu falei, existe algo muito mais sólido, algo muito mais profundo, e as mulheres deveriam ter acesso a isso, né? Falei, poxa, se as mulheres não vêm pra cá, pro seminário, eu vou levar esse conhecimento para elas de alguma forma. Então, eu comecei a escrever. Tinha um blog na época, né? Eu ia escrevendo no blog, e aí depois veio o Instagram, comecei a compartilhar para mostrar para as mulheres que teologia é importante também para elas e que, na verdade, a teologia é o que vai dar essa base para uma relação saudável com o Senhor, com a palavra, para um conhecimento, né? Então, aquela ideia, né, de que, ai, mulher não precisa disso, mas para quê, né? Mostrar que a teologia é muito prática, né? Que ela realmente molda a nossa vida comum. Então, disso nasceu o TPM, fui compartilhando e assim E a próxima pergunta era justamente isso, né? Porque que, no caso, seria essencial para a mulher cristã estudar teologia, a importância que nós nos empenhássemos mais em estudar teologia. Sim. Né? Que, inclusive, essa é um dos motivos que a gente tem adotado livros mais profundos com as mulheres da SAF, para tentar que isso chegue a elas também de alguma maneira. Né? E aí é isso. Sim, porque a teologia molda, né? Porque tudo aquilo que a gente acessa, de alguma forma, está moldando o nosso pensamento, né? A nossa forma de ser, de crer. E se a gente não tem contato com uma teologia saudável,
com a palavra, com os fundamentos, vai ser distorcido. Então, a gente vê, às vezes, a mulher está na igreja há muitos anos, mas ela não consegue aplicar o conhecimento de Deus a decisões básicas da vida. As práticas, as coisas práticas do dia a dia. Exatamente. Então, ela vive uma vida dividida. Então, assim, quando ela tá dentro da igreja, ela consegue viver aquelas verdades, elas fazem sentido ali. Mas quando sai, ela não consegue carregar aquilo. Isso. Por quê? Porque ela não tem esse fundamento onde tudo tá amarrado e faz sentido, né? A gente acabou de fazer um podcast sobre as mulheres da Reforma. Isso. E estudando as mulheres, o que a gente observou foi isso. Elas conheciam a Bíblia. Nossa, isso. Demais. E elas viam a importância, elas queriam que as outras pessoas tivessem acesso a isso. Né? Justamente por conta desse fundamento, da necessidade de ter esse fundamento para que a nossa relação com Deus fosse um relacionamento saudável. Isso. E na vida comum delas ali, né? Elas conseguiam viver aquilo e aplicar aquilo. Então, acho que eu sinto que hoje as mulheres têm muito mais dificuldade justamente por não terem esse acesso, esse interesse, essa busca. Eu acho que é muito o interesse, né? É a questão do interesse, porque o acesso... Nós temos, hoje a gente tem muita. Tem o TPM, a gente tem livros muito bons. O YouTube tá cheio de coisa. Né? Isso, né? Então eu acho que seria mais assim, a gente precisa incentivar essas mulheres e mostrar a importância da gente estudar. Mostrar a bênção, né? Que é, né? O quanto isso transforma. Acho que quando as mulheres enxergam o fruto disso, falam assim, uau, é isso, eu quero isso pra minha vida. Porque eu vejo assim que às vezes, alguns problemas que surgem, eles são muito mais fruto da falta de maturidade no conhecimento de Deus do que grandes problemas. É verdade. Então, assim, quando a gente tem essa maturidade, você fala assim, poxa, tá, aconteceu isso, mas, poxa, a palavra diz isso. É aquela sabedoria, quando o conhecimento, ele vem pro coração e vem pras mãos, né? Então, você consegue aplicar ali. É verdade. E ainda tem também muita ideia de que teologia é muito complexa, de que teologia é só para pastor, só para homens. Aí, como você responde a quem te indaga sobre isso? Tem pessoas... Tem. Como você responderia uma pergunta como essa? Eu falo que a teologia é para todo cristão, né? Porque teologia é o conhecimento de Deus. E Deus deseja ser conhecido por todas as pessoas, independentemente do dom ou do cargo eclesiástico que essa pessoa ocupe, né? Quando a própria Bíblia mostra isso, né? A gente vê Jesus caminhou com as mulheres, Jesus ensinou as mulheres. Tem uma passagem que eu acho muito interessante, quando Lázaro morre, e Marta, ela falou assim, Senhor, eu sei que Tu és o Cristo, aquele que viria de vir. Então, ela faz uma confissão de Jesus muito profunda. Essa confissão é muito parecida com a confissão que Pedro faz, quando ele diz que Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. A gente percebe, então, que ela tinha acesso ao mesmo conhecimento que Pedro tinha. Então, Jesus falava assim, mulheres, vocês ficam aqui... para vocês é uma coisa mais soft. Vocês nem precisam saber muita coisa. Não se preocupa não, sabe assim? Não, o foco é aqui neles, nos homens, nos apóstolos, não. Jesus, ele ensinava a todos. Então, isso demonstra que isso é importante para nós, porque nós somos discípulas também. Como é que a gente vai levar a mensagem se nós não conhecemos a mensagem? E o ID é para todas nós, é para todo mundo. E as mulheres, elas anunciaram a ressurreição, elas falaram, a gente vê em Atos as mulheres servindo juntas, então, assim, não tem uma desculpa pra gente dizer, não, a gente não precisa. Isso não é para mim. Não é para não. E a gente tem batido muito na tecla aqui, que nos nossos podcasts, que nós mulheres, nós somos as discipuladoras da nossa casa, né, dos nossos filhos, netos. E senão eles vão ser criados no evangelho raso, né? Com certeza. Então, eu acho que é um privilégio, porque às vezes a gente tem aquela ideia de, não, por exemplo, meu momento de leitura bíblica, eu quero só a minha paz. Mas como os nossos filhos aprendem na observação. Isso. Porque se eu não tenho a prática de me relacionar com a palavra de Deus, eu exijo que o meu filho tenha, que meus filhos tenham. É totalmente desconectado o que tu fala e o que tu vive. E eles vão seguir o que tu vive, não é o que tu fala. Exatamente. Né? E nós temos que ser o exemplo de mulheres da palavra deles. Né? Inclusive, a gente falou da coleção Nossos Heróis, que... são os livros que eu lancei. Eu amo a história da Susanna Wesley. Porque o John Wesley, ele fala assim que ele aprendeu mais com a mãe dele do que com todos os teólogos da Europa. Olha que coisa linda. E olha a influência. E quando a gente negligencia isso, fala assim, não, imagina, não precisa. Olha o que a gente está perdendo. Nós somos as maiores influências dos nossos filhos. E é engraçado, quarta-feira a gente teve a confraternização do Ministério Infantil aqui, e pastor Cláudio, ele estava falando justamente dessa questão as crianças, elas aprendem pelo
que observando. Não adianta muitas vezes você falar alguma coisa se você não vive aquilo. Isso. Porque ela vai ver que você está exemplo. desconectado, Sim, que você não está vivendo o que você está falando. Você está exigindo algo dela que nem você faz. Pois é isso. Né? E eu acredito que seja justamente isso, né? O exemplo prático. Aí a gente fala muito assim, não, a mulher tem que estudar teologia. Eu acho até que você já falou um pouco disso que eu vou perguntar. Mas assim, na vida prática da mulher, o que muda? Quando ela conhece mais profundamente o caráter de Deus e as doutrinas da fé. O que é que mudaria na vida diária, no cotidiano? Perfeito. Eu acredito que, primeiramente, a nossa segurança da nossa identidade, né? Nós somos bombardeadas com filosofias, com ismos, né? Que tentam moldar quem nós somos, né? Satanás, desde sempre, o que ele quer fazer é desconstruir a nossa imagem, né? A imagem que Deus colocou em nós. E quando nós não temos esse fundamento em Deus, de conhecer quem Deus é, a gente se perde. A gente parte para uma busca de autoconhecimento sem o conhecimento do alto. Né? Então, eu falo assim que mais importante do que o autoconhecimento é o conhecimento do alto. Porque o nosso autoconhecimento, na verdade, ele vem do Senhor. Só que quando o Senhor não é o fundamento, quando você não tem esse conhecimento de quem Deus é, esse conhecimento teológico, você parte de uma busca muito subjetiva. De você para você, só que você não pode ser sua referência. A referência tem que ser de fora. E essa busca por esse autoconhecimento é bem diabólico. Muito. E tá muito em alto. E te afasta totalmente de Deus. E te afasta, até porque é um conhecimento que é só do que te agrada. Que te agrada. É o seu eu. Isso, o que as suas emoções estão te dizendo. Siga o seu coração. Sabe assim? Então, assim, isso vai te enredando de uma forma que você se torna tão autocentrada que o seu é o mais importante. Isso. Então, no fundo, a mulher se torna o seu próprio Deus. Porque é tudo sobre ela. Tudo sobre a mulher. É interessante que tudo sobre a experiência dela. E afeta tudo. Porque tu passa a ser uma pessoa extremamente egoísta, porque é só você. É só você. O que importa é você. A tua felicidade não importa o que os outros ao teu redor. Tu ensina isso pro teu filho. Vai buscar uma profissão que te realize. Isso. Que deixe você feliz. Aí termina... Afasta assim, todo mundo. Isso. E aí, a sua identidade de serva, que é servir, que é amar o próximo, ela se perde. Porque, na verdade, você quer ser servida, você... Tudo gira em torno de você. Então, eu acredito que a teologia, eu gosto de ilustrar, quando nós temos uma boa teologia, nós aprendemos sobre a palavra, nós estamos na órbita certa. Então, o Sol é o centro, o Senhor é o centro, e nós estamos orbitando em torno dele. Mas quando não, a gente inverte. Eu me torno o centro. E tudo mais gira em torno de mim. Então, Deus é um planeta aqui, meu marido, meu filho, são vários planetas em volta, mas eu sou o centro. Quando deveria ser o contrário. Muito bom. Boa ilustração. E às vezes aí é justamente chega a questão de você querer ser servida por Deus. Isso. Você não está em busca de Deus, de quem Ele é, mas do que Ele pode lhe dar. Exatamente isso. A gente aí fica inverte tudo deturpado. Exato. Né? Eu acho que essa é a essência. Assim, quando a gente entende a palavra, quando a gente estuda a palavra, tem essa base teológica, você inverte. Você sai do centro e fala assim, não, esse lugar não é meu, esse lugar é do Senhor e eu tenho que me dispor a fazer o que o Senhor quer. Ainda que me custe, ainda que vá contra as minhas emoções, os meus desejos, os meus sentimentos. Isso. É tudo sobre o Senhor, né? Então, acho que isso faz diferença. Bonito. Demais, a gente quer ir para a segunda parte. Vamos agora falando sobre o Ministério de Mulheres e Formação Espiritual. No perfil lá, as últimas postagens têm sido muito sobre isso, sobre o perigo de ter grupo de mulheres. Os perigos que permeiam a questão do grupo de mulheres, né? Inclusive, eu entrei no grupo do WhatsApp. Eu tô lá. Tô lá, no grupo do WhatsApp. Muito bom. E assim, eu sou a presidente da SAF aqui da igreja, da Sociedade Auxiliadora Feminina, né? E é uma coisa que sempre me preocupa. É uma coisa que, tanto que chamou muita atenção. Sim. E a gente não ia falar sobre isso, e eu terminei colocando no roteiro, e nem avisei a ela. Coloquei no roteiro e mandei. Enfim, mas assim, porque é algo que realmente eu acho que exige um pouco de cuidado. Sim. Esse ano passado nós estudamos o livro da Ana Paula, Juntas contra a Rivalidade Feminina. Legal. Que eu acho que... Unidas contra a Rivalidade Feminina, que assim, é um livro que eu achei extremamente precioso e muito precioso para trabalhar entre mulheres.
né? E é algo que sempre me preocupava. E aí, a gente queria trazer isso, que tu colocasse, assim... A gente viu que no Instagram você colocou os perigos e tal. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. O que caracterizaria para você um ministério de mulheres? Realmente fundamentado na Bíblia. Algo que é realmente bíblico. Sim. Eu acho que é bem legal, porque isso conversa muito com a questão anterior que a gente comentou. Isso. Porque quando o Ministério de Mulheres ele não está pautado nas Escrituras, a mulher é o centro do Ministério de Mulheres. Isso. Então, é tudo sobre elas, as necessidades delas. O conforto. Então, o conforto dela. Então, se torna assim, um momento da mulher, sobre a mulher, para a mulher. Tudo é sobre ela. Mas quando a gente traz a palavra no centro, a gente ajuda as mulheres a amadurecerem. Eu acho que isso é muito importante e isso falta em muitas igrejas, porque às vezes a mulher tá lá, ela tem 20 anos de igreja, ela serve, mas falta maturidade. E isso você percebe assim nas pequenas coisas básicas nos relacionamentos. Então, quando a gente pensa no Ministério de Mulheres fundamentado na palavra, né, o Ministério de Mulheres da Palavra, esse estudo da palavra, ele é muito importante. E o que acontece muitas vezes é que as mulheres, elas tendem a isolar textos, né? Então, assim, a gente vai fazer estudo só nesse livro aqui, porque aí tem a ver, né? Vamos estudar Ruth. Não me tira da zona de conforto. Não, elas não querem ir para os textos, às vezes, que vão, né, exigir mais, né? Vão confrontar mais. Então, acaba ficando mesmo naquela bolha de assuntos e também de livros bíblicos ou de trechos bíblicos específicos que falem sobre a mulher. Mas Timóteo vai nos dizer que, né, toda a escritura é útil. Isso. Né? Então, assim, e é útil para todo cristão, não é só para o homem. E nem só para a mulher. E nem só para a mulher. Exatamente. Então, para todo cristão. Porque qual que é o nosso alvo? Amadurecermos e nos tornarmos conforme a medida de Cristo. E para isso, a gente tem que comer todo o alimento. Eu falo assim, que a Bíblia, ela é uma refeição completa. Só que às vezes a gente fala assim, mas eu só gosto disso aqui, ó. Né? Vou comer só o alface. Ou, eu gosto só dessa partezinha mais gostosinha, palatável. Não, você tem que comer tudo. Né? Assim como um ser humano, na nossa dieta a gente não pode comer só um tipo de alimento, a Bíblia ela é tão completa, tão rica, a gente tem tantos gêneros diversos, porque cada parte da Bíblia cumpre um propósito no nosso crescimento espiritual. Quando a gente negligencia isso, então assim, você se torna um crente anêmico. Por quê? Porque você algo falta. Vitaminas. Exatamente, falta vitamina, falta uma nutrição. Então, a gente precisa ensinar as mulheres que toda a Bíblia é para elas. E por mais que, nossa, mas isso é difícil. Sim, mas o difícil, como é que você lida com o difícil? Você vai se expondo a ele para você entendendo. Às vezes, no primeiro contato, na primeira leitura, você fala, nossa, não entendi nada. Não entendi nada. Mas vamos lá, é a palavra de Deus. Deus escreveu para que eu entenda, para que eu seja edificada, para que eu me torne parecida com Jesus. Então, eu vou me empenhar. Se tá aí, é porque eu preciso existe estudar, um propósito, né? Sim. E eu sempre falo assim, se você vai fazer uma prova, um concurso, né, um Enem, você se depara com um texto difícil, você não fala assim, deixa pra lá, não quero saber, vou seguir. Não, você lê 1, 2, 3, 4, até aquilo começar a fazer sentido. Mas com a palavra de Deus, às vezes a gente não faz isso. Não é difícil? Deixa. Não, vamos fazer o que as mulheres querem. Vamos fazer aquilo que engaja, aquilo que elas não gostam. Não vamos incomodar ninguém. Não vamos incomodar. Porque quando a gente... As reuniões tornam-se um chá de amigas. Um chá de amigas, pra gente falar da vida, né? E dentro da igreja não é o propósito. Não é o propósito. Aqui não é isso. Porque isso não diferencia. Gente, exatamente. Porque o que diferencia um encontro de mulheres cristãs de qualquer reunião? Isso, a palavra. Se não tem a palavra, se torna qualquer coisa. Um vai para um café ali na rua e resolve o problema. Exato. Mas você estava falando sobre temas assim voltados para as mulheres. Nós temos um pequeno grupo já há 19 anos. Esse que eu te falei, que é de segunda. Sim. Então, nós somos as Marias. É as Marias. Amei. Aí, doida pra ser Maria, mas é tudo marca. Vai. Há 19 anos lutando pra ser Maria. 19 anos. E teve uma época que eu fui a rebelde. Ela lembra, porque começou a estudar livro de mulheres. É de livro de relacionamento. De casal. Gente, abusou. Não pode. Vamos mudar o foco. Se for, eu não venho mais. Vamos mudar o foco. Aí a gente
E depois disso a gente partiu para um nível que foi assim, livros, Nossa, O Mal que Habita em Mim, Discipulado de Bonhoeffer. Uau! A gente leu olha, subiram o nível. Subiu muito. Agora esse a gente brincava porque a gente dizia, peraí, vamos ler de novo. Desse jeito, vamos estudar de novo, vamos voltar a estudar sobre graça. E é tão bom porque a gente começou a entender a graça. A gente começou a entender coisas que a gente não entendia. Que assim, na verdade, não é que a gente não entendia. A gente entendia de maneira mais rasa, porque nunca tinha procurado de maneira rasa. Na verdade, a gente, o Deus Pródigo, a gente leu também. Deus Pródigo é maravilhoso. A gente leu vários, assim, sabe? Com a teologia mais firme. O Mal que Habita em Mim, bem profundo também, um livro maravilhoso. Demais, eu gosto. Então você vai. Foi no bom. Início é difícil. No início é difícil. No início a gente não entendia direito. No início a gente ficava, Senhor, tem misericórdia, que a gente não está conseguindo alcançar. Mas aí a gente foi insistindo. Isso. Algumas entendiam mais do que as outras, e aí algumas partes, e aí explicava, e aí dava certo, porque a gente começou a buscar mais. Né? E foi justamente por isso que a gente procurou trazer outros livros aqui para a SAF. O ano a gente leu o Ministério da Misericórdia. É lindo. O livro é lindo. E foi difícil. Sim. Mas a gente não está habituado. Né? Mas como é bom, porque desenvolve a nossa mente, né? Desenvolve o nosso coração. Então, eu acho que a gente não pode ter nem preguiça, nem medo, porque a gente tem o Espírito Santo de Deus, que é quem nos capacita. E o mais interessado no nosso crescimento é o próprio Senhor. Então, ele vai nos munir, nos capacitar para a gente aprender. Mas a gente precisa se lançar, Senhor. Estamos aqui, né? Queremos aprender, tá difícil, mas nos ajude. E ele vai agindo mediante, né, a nossa entrega e a nossa busca. Então, a gente não pode se limitar. Acho que isso é importante. E com base nisso que a gente está conversando, quais são os erros e desvios que você percebe quando o Ministério de Mulher perde o foco? Perfeito. Eu acho palavra, que... né? Da palavra, sim. Eu acredito que a falta de discipulado, né? Então, assim, por que o discipulado é importante? Porque é aquela coisa da vida na vida. Porque uma coisa que a gente acaba vendo muito na igreja hoje é aquela coisa de, ninguém se mexe na minha vida. Não, mas... Sabe, assim, peraí, a gente é corpo, a gente é família, isso é ser igreja. Só que as mulheres, elas estão perdendo a concepção e a profundidade do que é essa igreja, porque se torna uma coisa muito superficial. Oi, tudo bem? Conveniente ali, acabou. Não existe essa coisa da vida na vida. Porque o que é a vida na vida? É quando você transpõe um limite, né? Você entra na vida da pessoa, você se torna parte. Mas quando a gente não tem isso, é assim, não, o seu espaço é aqui, o meu é aqui. Respeito o meu espaço, eu respeito o seu. Então, você não toca no meu, eu não toco no seu. E aí isso se torna normal, só que não deveria. Porque igreja não é ambiente corporativo, não é igual com a sua vizinha, não. É família. Então, a gente precisa investir nisso, né? Nessa intimidade, na prática da hospitalidade. Então, assim, as mulheres... eu vejo assim, né? Quanto a gente vai absorvendo, às vezes, da cultura secular. Então, aquela cultura anti-hospitalidade, por exemplo. Não gosto de receber ninguém na minha casa. Eu gosto de receber, detesto. E a gente vai normalizando isso. É como se fosse... E pra gente não deveria ser normal, não deveria né? ser. Hospitalidade, a gente tem que servir, a gente tem que abrir as portas da nossa casa. Faz parte da nossa essência enquanto cristãos, do nosso DNA. A confissão de pecados. Então, assim, os relacionamentos muitas vezes não crescem porque a gente perdeu o hábito. Então, assim, se você faz algo pra mim que eu não gostei, eu simplesmente me fecho, viro, te excluo do meu hall de amigas e pronto, acabou. Não vai tentar resolver. É como se as pessoas fossem descartáveis. Exatamente. Né? Eu não preciso. Mas nós somos, como você disse, nós somos família. E viver em família, você não descarta teu filho, teu marido, porque eu vou virar. Exatamente. Você vai ter com ele, você vai resolver. Fiquei chateada, aconteceu isso, isso e isso. Você demonstra. Aquela relação é importante. Então, eu não quero perdê-la, eu quero reparar. Isso. Eu quero restaurar. Então, isso é ser família. Mas quando a gente não tem esse conceito, a gente pensa assim,
Não preciso. E se a gente pensar nos apóstolos, né? Vivendo juntos. O tempo todo. Todos eles temperamentos diferentes. Totalmente um diferente do outro. Aprendendo a se respeitar, aprendendo a se amar, sabendo Apesar que o ferro outro, afia o ferro mesmo. E é assim, faz parte da vida cristã. E que aquele calo que a sua irmã pisou, Deus vai usar aquilo pra trazer maturidade pra você. Pra te ensinar a perdoar. Pra ensinar você a ir ter com outro. Aí você tem que engolir o seu orgulho. O seu, não preciso disso. Sabe assim? Né? Porque hoje em dia eu falo, brinco, todo mundo é tóxico hoje, menos você, né? Não é, tá na moda. Tá na moda. Ai, tá na moda se isolar. Mas também. só o outro. Isolar. Você não. Você é muito perfeita. Exatamente. Né? Então, assim, o problema é sempre o outro. A gente não se enxerga, a gente só enxerga o outro. Então, essa falta de contato com a palavra, porque assim, quando você estuda a palavra vai trazer os assuntos e ela vai te confrontar. Isso. Então, você não tem pra onde fugir. A espada vai te ferir. Você vai falar assim, poxa vida, essa palavra é pra mim. Não, e o interessante é que a gente é amigo. Até a pessoa chegar pra você e te exortar. Porque você não pode ser exortada. Não. Sabe? Porque você Isso é tão muito perfeita sim. e tão especial que ninguém pode te exortar. Exato. Nem a tua amiga que caminha contigo pode exortar. A gente vive assim. E a gente perde tanto... Porque olha que beleza, a tua irmã em Cristo, ela vai ver coisas que você não tá vendo. Isso. Ela é como um espelho. Eu tô aqui, eu não tô vendo meu rosto, mas vocês estão vendo. Então, vocês podem me dizer, Prisca, ó, tem um negocinho aqui, ó, tem uma sujeirinha aqui. Ai, nossa, obrigada. Se você não tivesse me dito, eu não veria. A gente tem o privilégio de ter irmãs que estão aqui, que vão enxergar coisas em nós que nós não vamos enxergar. Falar assim, minha irmã, olha, assim, assim, assim. E vai te ajudar a crescer muito mais rápido do que você cresceria se você estivesse numa ilha, sozinha, isolada do todo. Até porque você não se enxerga. Exatamente. Você não vê o que tá... Na verdade, você não vê o que tá errado em você. Isso. E como a gente perde de crescer, porque a gente fala assim, não preciso. Não, distância. Eu não quero que você ultrapasse aqui, eu não quero que você chegue até mim para me corrigir, para me ensinar, para me exortar. Então, a gente perde muito porque a gente se isola. Então, eu acredito que essa falta de confissão, de pecados, de ir até o outro, gera uma superficialidade tão grande. Isso se torna muito nocivo, porque realmente a gente acaba transformando esse Ministério de Mulheres num clube. Nada. Então, assim, E a gente esquece, gostei, tô aqui, não e gostei. a gente esquece que o papel do nosso inimigo é matar, roubar e destruir. Isso. E ele vai minando, Vai né? minando. Quando você vê que você não Minando tá as mais na relações. igreja, você é aquela igreja... Você não sente falta. Não sente falta. Você diz, Exatamente. não, aquelas pessoas ali só falam mal de mim, só querem ver os meus erros, só querem me julgar. Você só se querem... sente a vítima, na situação, Você termina se né? fazendo de vítima. Exatamente. Então, esses são alguns dos perigos, então, que... E você percebe que todos eles partem da ausência da palavra. Da palavra. Porque aí ele vai se espalhando em várias direções. Nos relacionamentos, na vida de oração e comunhão. Um outro ponto também, acho que a gente até falou nessa série de postagens, é quando a gente começa a dividir, né? Então, assim, aqui a gente tem as solteiras versus as casadas. Você falou. As mães com filhos versus as que não têm filhos. As mais velhas versus as mais novas. As mães que fazem educação domiciliar versus as que mandam o filho para escola. As que são donas de casa em tempo integral versus... Sabe, a gente começa a criar... guerras e grupinhos. Guerra. Porque assim, eu sou melhor porque eu faço assim, né? Então, assim, eu me sinto superior a você. Quando, na verdade, gente, o evangelho ele é tão maravilhoso que existe uma unidade em Cristo, mas a unidade não é uniformidade. Eu não preciso ser igual a você para que eu seja uma mulher de Deus espiritual, porque a minha régua não é você. É o Senhor. E nem para ser sua amiga. Exatamente. E com o rico é conviver na diferença. Exato. Mas a gente quer não. Eu vou conviver só com gente que tá vivendo a mesma estação, que é igual a mim, que pensa e que concorda comigo. Isso. É muito cômodo, né? Mesma idade, às vezes Mesma idade. idade. A gente não, sabe assim, não tem essa diversidade de relacionamentos. Mas olha como é bom, porque às vezes você já passou por coisas que eu ainda vou passar. E você vai poder falar pra mim, olha, Prisca, é assim, assado. Segue por esse caminho, ó, não vai por esse caminho. Você me consola, você me exorta, você me edifica. Mas quando eu falo, não preciso. A gente esquece que é bênção isso. É bênção que é graça. Demais. Porque a gente nem merecia ter essas pessoas na nossa vida. E mesmo assim, Deus coloca. Nos dá essas pessoas. Né? É um privilégio. É uma escola. O Senhor falando, olha, você
pode crescer através da vida dessa irmã. Isso. Às vezes você não vai precisar passar pela mesma circunstância para aprender. Porque ela aprendeu e vai te ensinar. Então, assim, a gente perde tanto quando a gente se fecha em panelinhas, em grupinhos, né? Tipo, não, em bolhas, né? A gente cria as nossas próprias bolhas dentro da igreja. Ele fala assim, não, só a minha bolha não importa. Aqui a gente tem razão, o resto. Aí, então, isso é muito pegando esse gancho, diz aí, no caso eu aqui, olha pra mim. Que conselhos você daria para líderes de ministério que desejam fortalecer a formação teológica de suas mulheres? Eu falo que o contato, ele é muito importante. Porque a gente precisa mostrar para as mulheres que aquilo é valioso, que aquilo é transformador e incentivá-las a isso. Então, e mostrar isso com clareza, na verdade. Olha, irmãs, a gente tem buscado crescer mais, né? A gente quer que vocês amadureçam, que vocês sirvam melhor, que vocês sejam mulheres mais maduras e mais sábias, né? Se perguntar para as mulheres, quem aqui quer ser mais madura e mais sábia? Todas querem. Todas querem. Então, assim, pois é, mas para que a gente chegue lá, a gente precisa cultivar, né? Existe um caminho. Então, você precisa trilhar esse caminho para colher esses frutos. Qual é o caminho? É o caminho do conhecimento de Deus. Não tem como pegar atalho. A gente tem que conhecer, a gente tem que sentar, a gente tem que se dedicar, a gente tem que se esmerar em conhecer o Senhor. É o que a gente tem de mais precioso. Ah, mas a minha vida é corrida. Sim, sempre vai ser. Sempre foi, sempre vai ser. Mas a gente precisa priorizar, minhas irmãs. Então, ó, a gente tem esse plano aqui, a gente vai agir assim. A gente vai começar, a partir de agora, a fazer assim, assado. A gente vai estudar, a gente vai ter um plano de leitura. Vamos seguir por esse plano. A gente vai estudar esses temas aqui, porque vão ser importantes. E vocês vão perceber a diferença que isso vai fazer na vida de vocês. Então, mostrar para elas que isso é valioso, que isso é importante, que existe mais, né, que existe mais de Deus para nós, que não é somente aquela pequena porção, né, que a gente está acostumado, a gente se contenta ali, é isso aqui mesmo e tá bom. Não, existe muito mais de Deus para nós. E Deus deseja que a gente amadureça. E às vezes as mulheres olham, elas admiram mulheres e falam assim, poxa, eu queria ser assim, mas essa mulher é assim porque é dom. Não é por causa do dom. É porque ela buscou. É porque ela buscou. É por causa do fruto. E o fruto, ele vem da maturidade, do caminhar com o Senhor. Isso. Então, às vezes, a gente se exime de crescer e fala assim, não, ela é assim porque ela é especial, né? Deus tem um propósito. Não. É um chamado para todas nós. É porque a gente usa desculpas. Usa desculpas. Não é? É aquela história, quando a gente não quer qualquer desculpa, serve. Com certeza. Né? São desculpas. Ah, não, ela faz aquilo porque ela tem tempo. Isso. Não, ela faz aquilo porque foi um dom que Deus deu para ela. Exato. Não, ela, sabe? E aí a gente vai inventando desculpas e desculpas. E aceitando as nossas desculpas. E aceitando, nós mentimos para nós mesmas, a verdade é essa. E a gente não faz o que tem que ser feito. O que o Senhor requer de nós, inclusive. Exato. Né? Exato. Porque o Senhor não quer que a gente fique rasa. Exato. Ele quer que a gente conheça mais, Ele quer que a gente se aproxime mais, que o nosso relacionamento seja diferente. Sim. E o tempo sempre é uma desculpa na vida de todo da mundo. mulher, Nossa, né? de todo mundo. E se a gente não se policiar, a gente fica ali, Não faz sabe? nada. Não faz nada. Gente, porque o tempo, ele é curto. Essa é a verdade, né? Então, assim, mas Deus nos deu o suficiente para cada dia. Isso. Só que se a gente não consegue administrar, aí já começa daí. Por que eu não estou conseguindo administrar né, aquilo que o Senhor me deu? Será que eu estou colocando mais do que eu deveria dentro do tempo que o Senhor está me dando? Será que eu estou tentando abraçar coisas que não são prioridades? Estou invertendo as prioridades, né? Porque às vezes a gente enche tanto a nossa agenda de coisas que a gente tem que fazer, mas o essencial a gente não tem tempo. E eu falo sempre, a gente tem tempo para aquilo que é importante para nós. Lá no perfil, não sei se foi você ou se foi uma das mulheres dando testemunho do curso, que separou 2 horas no domingo para estudar. Foi uma das alunas. Foi uma das alunas, né? Sim. Eu achei isso muito legal. Porque na semana era tão corrido, então pronto, o domingo, dia do Senhor, 2 horas para estudar. Eu acho interessante, tem uma pessoa que tem um Instagram que ela sempre fala assim, primeiro as primeiras coisas. Sim. É uma coisa tão interessante que às vezes não é nada, não, é redundância, é não sei o que, não. Mas se você for ver o significado, ela fala assim, não, primeiro as primeiras coisas, primeiro o Senhor. Isso. Primeiro o Senhor, o seu dia. Né? Primeiro o Senhor. E eu acho muito interessante isso, porque é uma coisa tão na minha simples, cabeça, mas uma coisa simples, mas que ficou na minha cabeça. Primeiro as primeiras coisas. Exatamente. E assim, a gente...
infelizmente, quando você fala assim, não, eu vou priorizar... Percebam como as pessoas tendem a dizer, ai, mas é muito radical. Ai, mas a vida é tão... As pessoas sempre vão ter a desculpa. Mas não é radical você acordar e já ir para as redes sociais. Isso não é radical. Pegar a tua garrafa e ir pra academia. Exatamente, não é radical. Mas você começar a falar assim, não, eu vou começar o meu dia orando, lendo a Bíblia. Isso é muito radical. Você tá sendo, você tá meio legalista. Calma aí, também não é assim, entendeu? Você percebe como o discurso é diferente? Exatamente. É justamente a questão das prioridades. Exato. Totalmente invertida. Pra uma coisa você bate palma, outra, não, é demais. Calma, não precisa ser assim, né? Não é pra tanto. Não é pra tanto. Vamos dar uma diminuída. Pois é, então assim... E rapidinho, voltando só um pouquinho lá no que você já disse sobre a mulher estudando. Sim. A gente sempre vai ter outras mulheres pra gente discipular, pra gente aconselhar. Então, sempre vai ter alguém. Isso. Por isso a gente precisa estar com a base firme, né? Isso. Fala muito da nossa responsabilidade. Porque, infelizmente, assim, a gente vive uma fé muito individualista, né? Então, a gente pensa, eu vou estudar porque é benefício meu, simplesmente. Pra eu crescer. Pra eu crescer. Só que nós somos membros uns dos outros. A gente não pode pensar somente no benefício que aquilo vai trazer, mas como isso vai beneficiar o corpo de Cristo. Como eu vou poder servir outras irmãs. Como eu vou poder aconselhar melhor, ensinar melhor, caminhar com as mulheres. Como é que eu vou ensiná-las a serem mestras do bem se eu não tenho base, se eu não tenho conhecimento, se eu não estou priorizando a palavra de Deus? Então, enquanto membro do corpo de Cristo, eu não sou um sanguessuga, que estou aqui só para sugar. Eu estou aqui também para doar, para dar de mim, daquilo que o Senhor tem derramado sobre mim. Então, quando eu penso, poxa, eu vou estudar, eu vou aprender, é para que eu possa edificar também. É para que eu possa edificar o corpo, inclusive. Exatamente. Edificar o corpo. Então, eu falo assim, gente, crente que não cresce dá trabalho. Vamos pensar numa estrutura familiar. A gente tem os nossos filhos. Quanto menores eles são, mais trabalhos eles dão. Então, na imaturidade deles, eles precisam que a gente sempre esteja ali intervindo. E aquela coisa é mais desgastante. Mas a gente cria para que eles vão amadurecendo e precisem cada vez menos de nós e nos deem cada vez menos trabalho. Agora, uma criança que permanece na sua imaturidade... Vai dar trabalho para sempre. Vai dar trabalho para sempre. E assim, é o cristão também. A gente quer que o cristão aprenda, cresça e que ele possa cuidar dos irmãos mais novos, de outros irmãos, que ele se torne parte da dinâmica familiar. Ele aprende a lavar uma louça, cuidar da casa, né? E isso é um crescimento saudável. Agora, quando o crente não cresce, o que acontece? Ele tá sempre sugando, demandando, mas ele nunca está oferecendo, ele nunca está servindo. Ele só dá trabalho. Ele só dá trabalho. E você falou sobre o corpo e a gente esquece. Cristo deixou o exemplo do corpo pra gente. Isso. E a gente esquece totalmente disso. Porque, a nossa mão é o parte do corpo. Sem a unha, vai doer quando bater. Então, tudo precisa estar organizado. Tem que estar... É um Deus de organização. Tudo cumprindo a sua função. Isso, Deus é um Deus de organização. Perfeito. Tudo cumpre a sua função. Perfeito. Tudo tem um propósito. Exato. E às vezes a gente esquece. Às vezes sempre, né? Quais suas é o que eu digo sempre aqui. A gente tem uma memória muito fraca. Muito Fraca. É uma coisa que eu sempre falo. Tem que ser radical de manhã cedo. Por isso tem que ser radical, né? Porque a nossa memória é muito fraca. E mesmo sendo radical durante o dia, a gente esquece. A gente perde isso. Né? Sim. E aí, é tão importante isso, porque às vezes a gente fala assim, nossa, mas a gente vê os defeitos, né? A igreja tá assim, isso aqui. Mas a gente não se coloca como parte da responsabilidade. Isso. Tá, mas como é que eu posso suprir essa necessidade? Mas as mulheres estão assim assadas, mas eu enquanto mulher, como é que eu posso auxiliá-las? O que eu posso fazer para ajudar, para servir? Poxa, se eu vejo que algo tá errado no meu corpo... Eu tenho que resolver. Eu vou no médico. Então, sim, deixa o lado, vamos resolver esse problema. Nossa, meu dedo tá doendo, mas eu vou perder o movimento do dedo, vai prejudicar toda a minha mão. Se eu não posso simplesmente olhar passivamente e falar assim, deixa perder. Lá, né? Não precisa. Não é comigo. Não é problema meu. Isso, não, se tá no meu corpo, é problema meu. É lógico. Então, assim, é a igreja. É problema meu. Então, eu tenho que ir lá, eu tenho que cuidar, eu tenho que resolver, eu tenho que ir atrás. Então, isso é tão importante, mas às vezes a gente acaba perdendo isso de vista, sabe? Não, eu tô aqui, cada um no seu. Não, a gente precisa se mover, ser ativo, intencional. Eu amo essa palavra. Intencionalidade. A gente tem que se colocar de forma intencional
para servir, para saber que a gente é parte. Isso. A gente é parte do corpo. Eu acho também. Essa semana eu falei muito essa palavra, intencional, porque a gente precisa realmente. Sim, intencionalidade. Com certeza, com certeza. Em tudo. Sem problema. O meu fez o mesmo. O dela fez o mesmo, mas ninguém percebeu. Não se preocupe com isso. O mais engraçado é que ele estava desligado porque acabou a bateria. De repente, a bateria ressuscitou só para a ligação chegar. Não tem problema. Vamos partir agora para a gente falar um pouquinho, Prisca, sobre essa expressão de pensamentos transformados, emoções redimidas. Legal. Inclusive, nosso tema do encontro lá. Vamos passar. Vamos passar. Na prática, o que significa isso, essa expressão? Pensamentos transformados, emoções redimidas. Perfeito. A nossa mente, ela molda o nosso ser, as nossas emoções. Tudo aquilo que nós somos parte daquilo que nós pensamos, né? É engraçado que hoje até a ciência tem dito isso, né, tal, mas assim, a palavra de Deus já disse há muito tempo, Romanos 12:2, Paulo vai dizer, né, porque nós devemos transformar a nossa mente, né, transformar os nossos pensamentos, buscar essa renovação contínua, não nos conformar com esse mundo, com os pensamentos desse mundo, com as doutrinas desse mundo, mas buscar essa transformação contínua. E Filipenses 4:8 também vai falar muito disso, né? Nisto pensais. Pensem nessas coisas. E aí tem uma lista de coisas que nós devemos pensar. E a verdade é que aquilo que nós pensamos afeta totalmente aquilo que nós sentimos. Essa é a realidade. Só que numa geração que é uma geração de sentimento, como a gente já tem dito aqui, né? É o que eu sinto, é movida pelo sentimento, a gente despreza o pensar. E o que molda o nosso pensar? A palavra. A palavra de Deus é o molde da nossa mente, de uma mente cristã, de uma mente saudável. Tanto que se você pegar o modo de pensar de um ímpio e o modo de pensar de um cristão, são totalmente diferentes. Por quê? Porque um tem a palavra e um não tem. Então, a nossa forma de pensar é a palavra de Deus. E quando nós meditamos na palavra, nós deixamos que ela se torne parte de nós, ela transforma as nossas emoções também. Ela redime as nossas emoções. Então, assim, as emoções, elas não são negativas, no sentido de elas não são pecaminosas, né? Até porque foi o Senhor quem deu. Foi o Senhor quem deu. A questão é como elas são moldadas. Exatamente. Então, a gente não pode demonizar. Não, né? Você é um cristão espiritual, você não tem emoção, você não sente nada. Nenhum. Frio e calculista. Isso. Não. Porque as emoções fazem parte da nossa humanidade. Isso. E as emoções, elas revelam, eu falo assim, que elas são os olhos da alma. Porque a gente não... Como é que a gente saberia o que tá dentro de nós se não fosse pelas emoções? Então, elas expressam a nossa alegria. Se algo não vai bem no nosso coração, a emoção nos mostra. Então, poxa, eu tô me sentindo triste, tô melancólica. Ou estou eufórica, né? Estou assim, estou inquieta, estou ansiosa. Ela vai ser um sintoma, né? Tipo, opa, alguma coisa aqui dentro tá acontecendo. Exato. Então... Qual é o jeito saudável do cristão lidar com as emoções? Não é negá-las, nem menosprezá-las, fingir que elas não existem, mas também não é se deixar conduzir por elas, né? No sentido de que eu dependo das minhas emoções. A forma correta é que a nossa mente, transformada pela palavra, possa redimir as nossas emoções. Então, levar as nossas emoções para o lugar certo. Vai falar para as nossas emoções, você tem que estar aqui. Tá, opa, volta aqui. Vai basear elas, é isso. Exatamente. E o salmista, né, se não me engano, é o Salmo 42, ele fala assim, por que estás abatido, ó minha alma? Espere em Deus, pois ainda louvarei. Ele conversa com a sua alma. Ele fala assim, nossa, minha alma tá assim, deixa eu me entregar aqui, ó. Eu vou ficar assim mesmo. Não, ele pergunta pra alma. Porque justamente o nosso modo de pensar, a gente tem que entender. Poxa, esse sentimento aqui, ele está de acordo com a palavra. Por que eu tô sentindo isso? Isso é tão transformador. Quando eu entendi isso, eu comecei a aplicar isso na minha vida, eu comecei a perceber as minhas emoções, do porquê. Porque às vezes a gente não tem essa consciência, né? Por que de repente eu fiquei triste? Às vezes foi uma coisa que eu vi. Às vezes eu descubro que, poxa, eu vi que a fulana, olha, ela, sei lá, aconteceu uma coisa com ela que eu queria que acontecesse comigo. Então, na verdade, essa tristeza, esse pesar é movido pela inveja. No fundo, eu invejei, em vez de eu me alegrar com os que se alegram, eu me entristeci com quem tá se alegrando. Isso gerou essa melancolia, essa tristeza, essa falta de contentamento, essa raiva, essa irritação repentina. Então, perguntar para nossa alma, por que você está assim? O
que está acontecendo. Então, colocar as nossas emoções no lugar certo, né? Levá-las aos pés de Cristo. E como é que a gente faz isso? À medida que a gente medita na palavra. Geralmente, o mundo vai dizer assim... Sinto, logo penso, logo faço, né? Então, assim, é tudo baseado na emoção. No sentimento. O sentimento é quem nos conduz. Mas a Bíblia nos orienta a fazer coisas mesmo quando nós não sentimos. Então, você tem que fazer isso. Pense nisso. Ah, mas eu não tô me sentindo. Eu não tô sentindo vontade de pedir perdão. Não importa. Você tem que agir. E é na sua ação... Na sua mudança de pensamento e na sua ação que o sentimento vai ser moldado. E não o contrário, às vezes espera sentir. Não, quando eu sentir, eu vou fazer. Não, a Bíblia diz, não. Você tem que pensar corretamente, porque a Bíblia já te disse. Então, assim, pega a Bíblia, coloca na tua mente e age de acordo com o que ela diz. E a emoção, ela tem que seguir. E não você seguir a emoção. Isso. Então, quando a gente fala de pensamentos transformados e emoções redimidas, é isso, deixar que os nossos pensamentos sejam transformados pela palavra e esses pensamentos vão guiar as nossas emoções e não ao contrário, senão a gente realmente se torna reféns das emoções, né? E é fato, você pega uma criança, ela é totalmente movida pelas emoções, né? Eu tenho um pequeno lá de 4 anos, ele vai de 8 a 80 muito rápido. Oxe. Então, assim, uma hora tá esperneando, de repente passou. Eu falei, gente, mas o que aconteceu aqui? Daqui a pouco tá rindo, gargalhando. Por quê? Porque é totalmente guiado pelas emoções, porque ainda não tem maturidade. Isso. Mas à medida que a gente amadurece, a gente não deve ser guiado pelas emoções. A gente passa a controlar as emoções. A gente coloca elas no lugar certo. Elas não nos guiam mais, né? Elas são guiadas por aquilo que a palavra nos diz. Você falando e eu me lembrando de Jesus no Getsemane. Isso. Ele era humano. A natureza humana dele aqui, ele sofrendo. Ali. Sim. A agonia se ele tivesse deixado levar pelas emoções, ele não teria. Papai, eu não tô sentindo que eu devo ir. Então... Eu acho, o meu sentimento agora é que eu não devo morrer. Não devo morrer. Eu tô tão triste que tô suando sangue. Não vou, não. Não vou. Não é a minha hora. Prisca, e assim, a gente sempre fala, né? A Bíblia sempre fala, a Bíblia de mente e coração. Isso. O tempo todo, que é o que tá né? Que é como você está falando aí. E aí eu pergunto, como a teologia, qual a importância da teologia nisso, né? De ajudar a entender a relação entre o que pensamos e o que sentimos. Perfeito. Né? Como seria isso na prática? A teologia, ela vai moldar a nossa mente, né? E aí encaixa muito com o que a gente falou. Vai tirar o olhar de nós, voltar o nosso olhar para Deus e aquilo que Deus diz sobre nós. E a partir disso a gente muda a nossa percepção, né? Quando a gente olha lá para Gênesis, no relato da queda, antes da opinião, né, de Satanás trazer uma outra visão, tudo que Adão e Eva conheciam por certo ou errado era aquilo que o Senhor dizia. Então, para eles, o único padrão de certo ou de errado era a palavra do Senhor, era o Senhor. Satanás vem e ele traz um outro padrão. Não é bem assim. Nem tudo que ele diz é exatamente assim. Então, eu tenho uma outra opinião, eu tenho uma segunda opinião aqui para vocês. E a partir daquele momento, a lente deles muda. Então, não é mais o que o Senhor diz ou deixa de dizer. Agora, a gente tem um outro parâmetro, a gente escolhe seguir esse outro parâmetro. E a partir disso, desvirtuou tudo, né? Então, nós vivemos esse constante conflito. Só que a nossa mente em Cristo, por isso que a Bíblia vai dizer que nós temos a mente de Cristo agora, essa nova mente de Cristo, ela precisa moldar esse coração. Certo. Né? Esse novo coração que nós já recebemos, mas que está sendo santificado. E é tão importante, por isso que a gente realmente precisa se debruçar na palavra. Porque o conflito é muito grande em nós. E claro que a nossa predisposição é seguir o nosso coração mesmo. Mas a palavra de Deus, o conhecimento teológico, conhecer a Deus, a teologia, ela vai nos ajudar a moldar esse coração. A dizer, opa, peraí, não é assim. Existem bases, existem fundamentos. Você não é livre para fazer o que você quer. Você precisa crescer nesse solo aqui. Você precisa frutificar nesse solo aqui. Então, eu acredito que a teologia, ela traz para nós essa maturidade mesmo, de não sermos guiados por ventos de doutrina, por ventos de emoções, mas sermos fundamento sólido em Deus, né? Naquilo que Deus diz. E muitas vezes aquilo que a palavra está nos dizendo não é o que a gente quer. Não é o que o nosso coração almeja. Mas você vai ter a maturidade de dizer, poxa, Deus, mas eu sei que isso é o certo. A tua palavra
é o melhor para mim, né? Ainda que me custe, ainda que me doa. Então, a teologia, ela vai realmente produzindo essa maturidade, que é gradativa, né? O R.C. Sproul diz, né? Somos todos teólogos. Só que você pode ter uma teologia boa ou uma teologia ruim. Nossa, mas eu sou crente, eu tô na igreja. Sim, mas ainda assim você pode ter uma teologia muito ruim. Né? Então, e eu acredito que a teologia, ela vai moldar a forma como nós vamos viver nesse mundo. Então, você crê em Jesus, você está salvo, você foi eleito por Deus. Amém. Isso é garantido. Mas a forma como você vai viver no mundo vai depender do quanto você investiu em conhecer a Deus. E isso, no fim das contas, é o que vai moldar. Porque você pode ter 2 crentes que, né, cresceram ouvindo as mesmas coisas, né? Tem o mesmo tempo de caminhada com o Senhor. Mas aquele que investiu mais em conhecer a Deus, ele vai ser diferente daquele que investiu menos. É nítido. É totalmente nítido. Então, esse investimento nesse conhecimento é transformador. Nós mulheres somos mais emotivas, assim, mais sentimentais, né? Deus nos fez assim. Deus nos fez assim. Mas de que forma que nós mulheres podemos aprender a discernir nossos sentimentos sem negar, mas submetendo à vontade de Deus? Sim, muito Foi bom. o que tu falasse, né? Sim. Creio que, assim, meditando na palavra, né, primeiramente, eu gosto de dizer... Eu sempre gosto de trazer esse paralelo da palavra, a questão do alimento. Porque quando você come uma comida, ela se torna parte de quem você é. Então, no fim das contas, nós somos aquilo que nós comemos, né? Tanto que quando a gente vai fazer um exame médico para ver o que está acontecendo, o médico vai pedir exame de sangue, ele vai examinar aquilo que está dentro de você. E aí ele vai descobrir, olha, isso aqui, colesterol, tá comendo isso aqui, não deveria, vai trocar. Por quê? Porque aquilo que você está ingerindo está se tornando parte de quem você é. Então, vai ser digerido, vai para tua corrente sanguínea, vai para as tuas células e vai ser você. E assim é com a palavra. A gente come a palavra, a gente se alimenta e a palavra diz que nós devemos meditar nela. E o que é o meditar? É esse ruminar, é essa digestão, é o mastigar. E não é mais leite. Não é mais leite, é comida, é alimento sólido. Que vai para tua corrente sanguínea, que vai moldar o seu jeito de ser, de pensar, de agir. Que é aquela coisa de, eu sou uma mulher muito explosiva, sempre fui. Aí você pode falar, minha família, assim, as mulheres da minha família são assim, ó, esquentadas, falam mesmo. Nasci assim, né, Gabriela? De Gabriela. Mas agora eu estou em Cristo. Eu tenho o Espírito de Cristo. Cristo é manso e humilde. E essa nova personalidade, esse novo jeito de ser, está em mim, está sendo formado em mim. Então, esse alimento que eu vou digerindo, ele vai transformando a minha constituição, né? A minha estrutura espiritual, realmente. Eu acredito que a meditação, principalmente nessa época que a gente vive, que é tão agitada, né? A gente tem muito estímulo, muita correria, muita informação. O meditar, ele é uma forma da gente, parar. Meditar na palavra do Senhor. Eu gosto muito da leitura dos Salmos como um modelador das nossas emoções. E aí entra naquilo que eu falei, né? Que Deus nos deu uma dieta muito vasta na palavra. Por isso que a gente precisa dela toda. E os Salmos, eles nos ajudam muito na questão das nossas emoções. Porque é um livro que é muito emocional e onde Deus nos ensina a lidar com as nossas emoções. Então, você vê, às vezes, o salmista, ele vai lamentar, né? Ele vai lamentar, ele chora diante de Deus, ele lamenta e... Lamento é diferente de murmuração. Então, no Salmo, você aprende o que é lamentar e o que é murmurar. Você aprende a lidar com aquele sentimento que está aqui entalado. Como é que eu levo isso para Deus? Olha como o salmista levou. Então, a gente aprende. E o que é? Diferenciar Exatamente. Mesmo. Será que eu estou lamentando ou será que é um estou murmurando. Exato. Tô acusando Deus aqui, né? Eu tô trazendo a minha dor para ele. A gente tem momentos de tristeza, a gente tem o luto, a gente tem o sentimento de abandono. Poxa, eu tô me sentindo abandonada. Deus, onde o Senhor está e tal. O salmista vai falar e ele nos ensina isso. Tristeza, euforia, alegria. Então, é um livro que modela as nossas emoções. E quando a gente não lê, a gente acaba tentando, sabe assim, dando murro em ponta de faca. A gente tenta fazer do nosso jeito, sendo que Deus já nos deu a receita. Olha, filha, é assim. É assim, né? Efésios, acho que é 5, finalzinho de Efésios 5, ele vai dizer, né? Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos. Olha, ele já fala. Falem salmos.
usem os salmos na vida de vocês, que se torne algo tão dentro de vocês que o seu falar seja isso. Sabe, assim, se torne parte da sua linguagem. Isso não é ser radical. Não é ser radical. Esse é o caminho da santificação. É ser cristão. Na verdade, é ser cristão. É ser cristão. Né? Prisca, compartilha com a gente algum texto bíblico que tenha te ajudado nesse processo, pessoalmente. Tu já falou muitos aí. Já falei muito. Quero mais um que tenha te ajudado pessoalmente no processo de redimir as emoções. Olha, eu acho que Romanos 12:2 é um texto-chave para mim, né? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Porque a nossa mente, ela pode ser renovada, né? E eu acho que isso é uma boa notícia, porque se a gente olha para o nosso jeito de ser, o nosso jeito de pensar, você fala assim, poxa vida, parece que não tem como mudar, né? Parece que é desse jeito, mas a palavra nos traz uma esperança que é possível, que a gente deve buscar essa renovação. E Filipenses 4:8 também é um texto que eu gosto muito, porque ele nos dá um padrão de pensamento, ou seja, eu posso escolher o que pensar. A gente pensar, não, mas nossa, eu não consigo tirar a minha mente disso. Eu consigo, eu posso. A Bíblia ordena que eu faça isso. E eu tenho o Espírito de Deus que me capacita a fazer. Então, eu posso escolher o que eu vou pensar. Eu posso escolher o que eu deixo povoar a minha mente, né? Spurgeon tem uma frase, né? Não posso impedir que os pássaros sobrevoem a minha cabeça, mas eu posso impedir que eles façam um ninho. Então, eu posso escolher o que eu deixo entrar na minha mente. E isso me dá esperança de que os meus pensamentos podem ser transformados. Então, se eu escolher intencionalmente pensar nessas coisas, eu vou sentir diferente. As minhas emoções vão mudar. Inclusive, nessa passagem, ele fala, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma. E depois ele diz, pensem nessas coisas. Por quê? O que eu vou pensar vai interferir. Exato. Na minha ansiedade, naquilo que eu sinto. Agora, se eu não pensar nas coisas corretas, as minhas emoções vão refletir. Vou ficar ansiosa, vou ficar exatamente o que não é. As nossas emoções sempre vão refletir aquilo que a gente está pensando. Então, se são muito atribulados, eu tenho que parar e olhar o que eu tenho pensado ultimamente. Sabe o que está ocupando o meu pensamento? E a questão da intencionalidade. Que você exatamente. Fala. Escolher aquilo que nós vamos deixar tomar lugar no nosso coração. Né? Então, nossa mente é algo tão precioso, tão precioso. E eu falo que pensamentos são alimentos. Da mesma forma como você escolhe o que você vai comer, você fala assim, poxa, eu vou comer isso. Você tem consciência. Hoje eu vou almoçar isso. Você está escolhendo. E a gente deveria fazer o mesmo pro pensamento. Pensar. Só que a gente não faz. A gente, sabe assim, vem, é tudo muito espontâneo, a gente não controla. Isso. Então, da mesma forma como eu tenho uma boca e ela vai controlar o que vai entrar dentro do meu corpo, o pensamento também. A gente precisa criar essa disciplina de, opa, o que eu tô pensando? E o interessante também que vai muito também com do que você está se alimentando intelectualmente. Exato. Né? Também vai muito disso. O que você lê, o que você assiste, o que você consome nas redes sociais, o que você ouve, tudo isso vai afetar, porque a gente vai pegando, né? Os nossos ouvidos, eles vão assimilando aquilo vai entrando na nossa mente, vai entrando no nosso coração. E fica. Por isso que é tão importante, né? A gente precisa ter uma boa dieta de consumo daquilo que a gente ouve, das conversas. Né? Então, às vezes você fala assim, tô no meu trabalho e tal, você trabalha com pessoas ímpias, as pessoas que murmuram muito, que reclamam, falam mal do marido, de filho, sabe assim, que estão sempre, nossa, a vida da mulher é tão difícil. Aí você começa a assumir aquele mesmo discurso. Exatamente. É mesmo? Nossa, coitada de mim, eu faço tudo. E aí aquilo vai entrando dentro do seu coração. Isso. Aí quando você chega em casa, você dá você fala, nossa, por que aconteceu, né? De onde que veio? Pensamentos, você alimentou, aquilo veio pro seu coração e saiu pela tua boca. Que nos alimentemos da palavra, né? Da palavra. Morarmos dentro da palavra. Né? Se você quer falar a palavra, viver a palavra, você tem que comer se alimentar dela. Isso. Estar cheia. Cheia dela. A gente está caminhando para o final do nosso podcast. E eu queria uma palavra tua. Você falou muito, mas a gente quer mais uma. Mas é para as mulheres, voltadas agora exclusivamente para as mulheres que estão despertando para o estudo teológico. A gente tem, graças a Deus, a gente tem muitas mulheres para a gente seguir, muitos perfis de mulheres da palavra, né? Sim. Então,
qual é uma palavra, um conselho que você tem para essas mulheres? Que estão buscando. Perfeito. Olha, não desanime, né? Porque quando a gente começa, às vezes parece tudo tanta coisa e tudo tão difícil, mas eu não entendo. Mas a gente tem do nosso lado o autor da palavra, né? O Espírito Santo de Deus conosco. E ele ilumina a nossa mente, né? E ele é o mais interessado em que a gente cresça. Ele quer se relacionar conosco por meio desse crescimento, na palavra, por meio dessa maturidade. Então, é não desanimar. E, ao mesmo tempo, ter essa intencionalidade, né? Então, assim, eu quero aprender. Por onde que eu vou começar? Então, eu quero conhecer mais os atributos de Deus, quem Deus é. Então, você vai focar nisso. Vou estudar sobre os atributos de Deus, vou procurar livros sobre isso, vou assistir aulas sobre isso, vou buscar aprender mais sobre isso. Poxa, quero me desafiar a ler ali o Pentateuco, porque eu sempre pulo, sempre salto. Vou ler o Pentateuco. Então, eu vou fazer o meu plano de leitura aqui, vou me aperfeiçoar nisso, vou ler, vou pedir ajuda de Deus. E compartilhar. Eu acho que quando a gente está aprendendo, a gente precisa compartilhar com outras pessoas. Porque isso nos motiva, a gente percebe o quanto a gente está aprendendo, a gente está conseguindo transmitir. Porque, no fim das contas, a gente não aprende para si, né? A gente aprende para transmitir, para compartilhar. Então, isso nos encoraja e encoraja outras mulheres também. A estudar. Isso vai gerando, né, um movimento, né? Poxa, nossa, fulana tá aprendendo, que gostoso ouvi-la, nossa, que bênção. Nossa, eu vou aprender também, né? Vamos estudar, vamos nos reunir, vamos... Então, isso cria esse movimento que é muito precioso. Então, não desanimar, ter clareza, né, daquilo que a gente está buscando, daquilo que a gente precisa estudar, daquilo que a gente quer estudar. Eu falo que não vá com muita sede ao pote, né? Porque às vezes a gente quer tudo de uma vez, a gente se perde, a gente não consegue fazer nenhuma coisa nem outra. E a gente para. Fica estagnada, porque parece tão difícil. Então, assim, processos, né? Vai aos poucos, você pode pegar um livro. Tem um livro que eu gosto muito, Bases da Fé Cristã, do Wayne Grudem. E aí ele vai trazendo, né, as principais doutrinas da fé de forma bem organizadinha. No final de cada capítulo é bem curto. No final tem perguntas que você responde sobre aquela doutrina. Então isso vai te ajudando a assimilar o quanto você aprendeu. Eu gosto muito de escrever. Eu acho que a gente vai perdendo, né, a prática da escrita, porque a gente digita muito. Mas ter um papelzinho, um caderninho, onde você escreve o que está aprendendo. O que você está aprendendo. E mais, como que esse aprendizado te afeta pessoalmente. Como é que isso me muda? Você escrever isso, né? Escrever isso. Porque isso vai gerando uma consciência. Não é só algo que você tá entrando, mas não. Como é que isso se aplica, né? Tiago vai dizer isso, né? A gente tem que não ser apenas ouvinte, mas praticante, né? Então, colocar em prática. E eu acho que esse caminho é importante. E saber que é o caminho de uma vida. É uma jornada, é a nossa jornada cristã. Aprendendo e conhecendo mais. Não acaba nunca, Não acaba nunca. Sempre vai ter o que conhecer de Deus. Sempre vai ter. Poxa, eu sou formada em teologia, eu fiz 4 anos. Depois eu fiz outros cursos. Mas... Sempre tem. Sempre. Você se surpreende. É inesgotável, né? Sim, é inesgotável. Sempre. Quanta coisa a gente não sabe sobre Deus. A gente vai ter eternidade para saber e a gente não vai esgotar, porque Ele é infinito. Mas quando a gente conhece esse Deus, isso também nos ajuda a conhecer quem nós somos, né? Então, acredito que ter essa clareza, né? Buscar isso, não caminhar sozinha, né? Estudar com outras mulheres, convidar outras mulheres. Isso é muito importante, ter acesso a bons livros. Acho que no TPM também a gente tem ótimos recursos, né? A gente tem materiais introdutórios para quem está começando, para quem já conhece um pouco mais. Então, tem esses níveis, porque às vezes a gente se sente meio perdido. Então, ter um guia, né? Um passo a passo também ajuda muito. Então, a gente tem trabalhado para isso, para equipar as mulheres também, para que elas não se sintam perdidas, né? Nem sozinhas nessa jornada. Porque a gente precisa. E eu acho que quando você tem referências, né? Você fala que legal, é possível. É possível. Também. Não estou sozinha nesse mundo. Tem outras mulheres buscando. E tem alguém que conseguiu. Então, é possível. Né? É possível. Eu sou mulher, sou esposa, sou mãe, sou dona de casa, trabalho fora. Tem alguém que conseguiu. Mas olha, é possível. Isso. Então eu posso seguir esse caminho também. Acho que é muito valioso. A gente vai deixar aqui no arroba do perfil de vocês para os nossos ouvintes verem que... E lá tem vários testemunhos de mulheres que
elas contam que começou achando que era muito difícil. Exato. Isso, depois viu como é fácil. Sim. E no dia a dia, para uma coisa da casa. Sim, exato. Faz, né? Exato. Mas é porque o nosso aprendizado, ele vai ter que ser mesmo no dia a dia. Eu falo colocando né? Sim. Na nossa rotina, na dinâmica diária da Sim, gente. A gente precisa apenas organizar o tempo. Organizar. Eu falo que a teologia o apenas bem entre aspas, porque não é nada não é apenas. fácil. Nós precisamos remir o tempo. Não é apenas. Eu falo que a sala de aula de uma mulher, ela é diferente, né? Às vezes é ali na cozinha. Isso. É você preparando o jantar e ouvindo uma aula, tal. É aqui aprendendo, mas com o filho aos seus pés, amamentando, chamando. Isso. E é assim. É nessa dinâmica que o Senhor se apresenta para nós. Falou assim que, como a gente tem muito essa ideia de que a teologia é para pastores, líderes, homens, a gente não consegue conceber a mulher dentro disso, né? Então a gente pensa assim, para que eu estude teologia, eu tenho que de alguma forma me masculinizar. Eu tenho que sair do meu ambiente feminino, de mulher, e tenho que me masculinizar um pouco. Então, assim, só presta se eu não tiver outras atribuições, e ali aquela coisa. Só aquilo. Não. E não é. E Jesus, ele esteve ali com as mulheres, ensinando as mulheres dentro da vida delas, no dia a dia. Então, assim, é dentro da nossa feminilidade. Você trouxe o exemplo de Marta, da fala dela igual a de Pedro. Sim, e que é mulher mais atarefada do que Marta? Pois é. Isso. Imagina, do nada receber, tipo assim... Muita gente. Mulher muita mais gente, atarefada, né? mas ela falou exatamente as palavras. Exatamente. Então ela aprendeu. Ela aprendeu. Então, e lembrando que Marta recebeu um monte de gente num tempo que não tinha micro-ondas. Tudo aqui, ó, no braço. Lá no braço. E mesmo assim, ela recebia. A gente nem precisa de micro-ondas hoje, amigo. Tem iFood. A gente tem ainda... Só clicar. Só, mais nada. Só apertar o botão. A gente tem delivery. Ela não tinha delivery. Não tinha nada. É verdade. E estava ali, né? E estava ali. E sabia, e você vê que ela testemunhou, né? Isso. Ela falou. Então não é desculpa para as atarefadas. Não é. Eu falo assim, ó, que a gente tem que não focar somente na Marta de um texto específico, porque essa Marta, ali naquela ocasião que estava tarefada, é a mesma Marta que também confessou Jesus. Exato. Conhecia Cristo. Aquela Marta, o sentimento dela naquela hora... Exato. Ela deixou falar mais alto, mas ela era uma discípula do Senhor, né? Ela é alguém que conhecia o Senhor, que se sentava aos pés do Senhor para aprender também. Então a gente não pode, não, eu sou Marta e tal, então assim. Não tenho tempo para isso. Não. Nossa, é isso. A Marta da Bíblia não era assim. Prisca, obrigada, viu? Eu que agradeço. A gente aprendeu tanto aqui com muito. Que bênção, obrigada. E ansiosa para o nosso momento. Estou empolgada para esse fim de semana. Vai ser uma bênção. Foi um prazer, gente. Obrigada pelo convite. Prisca. Eu agradeço. Para terminar, eu queria falar um versículo. E vos revistais do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, que estejamos nos revestindo desse homem da busca da palavra. Amém. Então, está lá em Colossenses 3:10. Amém. Muito obrigada a todos e até o próximo episódio.